Irmãos, nós tivemos ontem o início de um estudo e, como eu disse, é um assunto muito longo. Eu coloquei nessa apostila aqui 8 doutrinas. Cada uma delas a gente poderia estudar durante um ano, porque são muitos textos, são muitas passagens, são muitas implicações. E a gente está querendo, como eu falei ontem, mostrar à igreja que essas doutrinas estão ali, que elas possuem uma ordem lógica no plano do decreto de Deus, e nós seremos, irmãos, ricamente abençoados se nós, no dia a dia, na nossa casa, nos dedicarmos a essas leituras. Então, meus irmãos, ontem nós falamos sobre 4 grandes verdades concernentes à nossa vida. E nós sugerimos, a partir desses textos, que nós mudássemos aquele modo de pensar, de crer assim: no dia que eu fui à igreja e fiz a minha decisão, foi a partir daquele dia que Cristo começou a me mudar. Não. Então nós ontem vimos aqui 4 grandes doutrinas, e apenas no último item do estudo de ontem, segundo a Bíblia, nós vimos que somente naquele último item é que nós começamos a responder a Deus. Coloquei na introdução aqui, já entendemos que, aí eu menciono a eleição, porque você foi eleito por Deus. O chamado, Deus colocou alguém para levar o evangelho a você, você foi chamado por Ele. Depois Deus fez o quê? Ele te regenerou, dando nova vida para que você pudesse perceber as riquezas do evangelho. E após essa regeneração, Deus te concedeu arrependimento e fé para que a conversão acontecesse. Um cuidado paterno, um cuidado amoroso, um cuidado misericordioso de Deus com cada um de nós. Então, meus irmãos, aquele dia, aquele grande dia nas nossas vidas em que nós confessamos a Cristo, na verdade, a gente estava apenas ali dizendo publicamente coisas que Deus já havia realizado em nosso coração. Coisas que haviam começado na eternidade, mas que dentro da história Deus foi tratando de completar. E eu quero começar esse estudo dizendo que a nossa salvação ainda não se completou. Nós vamos entender o estágio em que nós nos encontramos, mas é importante saber como ela começa. É importante perceber que Deus ele tem uma ordem soberana para atuar nas nossas vidas. E esta ordem, meus irmãos, todo crente passa por ela. Primeiro você é eleito. E isso antes da fundação do mundo. Depois você é chamado pela pregação do Evangelho. Neste contato com o Evangelho, Deus te transforma radicalmente. Estando transformado, você agora pode arrepender-se, crer e confessar. Nós estamos nesse ponto, conversão. Então, a pergunta que nós podemos fazer neste instante é: no momento em que a minha conversão acontece, o que mais eu recebo da parte de Deus? É nesse ponto que nós estamos. Então, eu tenho aqui 4 grandes doutrinas para compartilhar, para nós refletirmos juntos. A primeira delas é a justificação. Isso aqui só acontece depois que você crê. As outras aconteceram antes de você crer. Eleição, chamado, regeneração, Deus abrindo teus olhos e os meus olhos para enxergar a Cristo, arrependimento, e aí vem a fé, que é o momento em que a gente crê. Então, esse é um divisor de águas do nosso estudo. Quando cada um de nós cremos, nós recebemos essa primeira bênção aqui chamada justificação. Por que eu coloquei o nome tribunal aí na frente? Porque a justificação, meus irmãos, como também outras doutrinas na Bíblia, elas são descritas com linguajares diferentes, né? Então a justificação ela vem do meio jurídico. Vocês sabem que na época do Novo Testamento, nós temos ali um império que domina, a gente fala assim o mundo, mas na verdade é o mundo bíblico, porque o Império Romano, ele comandava as redondezas do mar Mediterrâneo. Então, não é que o império dominava o mundo inteiro, mas era o maior império do mundo. E este Império Romano, ele deixou como legado para a nossa cultura ocidental
as questões jurídicas e legais. Isso é muito forte. Todo mundo, nós temos aqui advogados que passaram por um curso de direito, tiveram que estudar o sistema legal romano. Então, este linguajar jurídico é como a Bíblia descreve a nossa justificação. Basicamente, meus irmãos, a nossa justificação é Deus nos perdoando. Mas a gente pensa, às vezes, que Deus nos perdoa simplesmente assim, eu vou te perdoar e pronto. Então, vejam só o que Paul Washer chama de o grande dilema das Escrituras. Se Deus é justo e nós somos pecadores, ele não pode simplesmente dizer que nós somos justos. Esse pecado tem que ser sanado. Deus não é um Deus de colocar os nossos erros debaixo de um tapete e esconder. Ele não é. Nós, às vezes, fazemos isso com os nossos erros, com os erros dos nossos filhos. A gente faz. Mas Deus não é assim. Então, se nós de fato somos pecadores e Ele é um Deus perfeitamente justo, Ele não pode apenas falar assim, ó, eu te perdoo. Este pecado precisa ser sanado. E essa é a grande razão de Cristo ter vindo ao mundo. Eu explicava para o Arthur, no meu último estudo com ele, eu perguntei, Arthur, um ser humano poderia morrer no nosso lugar? Ele disse não, porque todos são pecadores. Ok. E um anjo poderia morrer no nosso lugar? Aí ele ficou já... Ele disse, não poderia, Arthur, porque um anjo não é um ser humano. Para morrer no lugar da humanidade, tinha que ser um homem, isso é justiça. Mas só que nós não temos nenhum homem para morrer por nós, porque todos já são pecadores. Eu precisaria de alguém que não tivesse nenhum pecado para assumir a minha culpa. E não tem esse homem. Não tem. Mas aí, nesse momento... Deus decreta, eu falo nesse momento no conselho divino, Deus decreta que o próprio Jesus, que é Deus, assuma a forma humana para morrer em nosso lugar, nós que somos seres humanos. Esta é a razão, porque ele sendo Deus, ele realizará um sacrifício perfeito, ele obedecerá perfeitamente à lei, mas ele também sendo homem, ele nos substituirá de forma justa. Esta é a razão de nosso Salvador ser Deus e homem. Tinha que ser assim. Tinha que ser assim. Porque um anjo que está na presença de Deus, neste momento, ele é perfeito, mas ele não é homem. Então, Deus fez o seu plano, o seu desígnio eterno nestes moldes, para que Deus pudesse nos perdoar. Deus, de fato, sanou o problema do pecado na cruz. E quando Ele nos perdoa, Ele não esconde pecados debaixo do tapete. Ele nos declara justos porque, crendo em Jesus, tudo o que Ele fez foi depositado na nossa conta. É isso que nós vamos ver agora. Então, o que é a doutrina da justificação? No período da Reforma Protestante, meus irmãos, a gente gosta de falar assim. Nós tínhamos na Reforma Protestante o princípio formal, que é a doutrina sola escritura, somente as escrituras é minha regra de fé e prática. Então, se meu pastor chegar e falar assim, Robson, você vai ter que agora ter que dar pirueta no meio do culto, porque a nossa igreja agora vai ser assim. Eu vou dizer para ele, pastor, me dê o texto. Porque a minha obediência incondicional é ao texto bíblico, não a igrejas ou pastores. Me dê o texto e eu vou fazer isso. Tá? Então, este era o princípio formal. Mas aí na Reforma Protestante do século XVI tem um chamado princípio material, que é aquilo que fez a locomotiva se mover, a igreja ser reformada, as doutrinas serem restauradas e houve um retorno às Escrituras. Que doutrina era essa? A justificação pela fé. Se você olhar o livro inteiro de Romanos, essa é a principal doutrina na boca do apóstolo Paulo. É algo extraordinário. E o que é, meus irmãos, a justificação? Em primeiro lugar, eu coloquei aí, ó, a nossa culpa imputada a Cristo. Faltou um P, você pode colocar aí. A nossa culpa foi imputada a Jesus. Essa palavra imputação quer dizer transferência, você lançar na conta de alguém. Então, olha só, o meu pecado, o seu pecado, foi lançado na conta de Jesus. Aquela morte dele não foi por alguma coisa que ele fez, tão somente pelos nossos pecados. Vamos ler 1 Pedro,
2:24. Ele mesmo levou, vejam só, nossos pecados. Cristo não tinha motivos pessoais pelos quais morrer, mas ele tinha os nossos pecados. Ele mesmo levou nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. Percebam o trocadilho. Cristo morreu literalmente por causa dos nossos pecados. Para que ele fez isso? Para que nós pudéssemos espiritualmente morrer para uma vida de pecado. E aí ele diz, pelas suas feridas foste sarado. Meus irmãos, isso aqui é tão doloroso e às vezes constrangedor. Está lá em 2 Coríntios 5, Paulo dizendo, o amor de Cristo me constrange. Eu fiquei pensando, pense também comigo. Você está num quarto de hospital, você passou a vida inteira massacrando tua saúde, teu corpo, teu coração foi adoecendo por culpa sua, atos seus, e você chegou ao ponto de ser internado e o médico dizer, olha, não tem solução para você. Tá, você fez isso, você plantou este problema, e não tem o que fazer com você. Nós vamos te sedar, nós vamos diminuir o teu sofrimento, para você nem perceber que você vai partir, você não ter esse... E aí, de repente, depois você acorda em plena saúde. E aí você vai questionar a junta médica, o que aconteceu? Não, você está de alta, mas o que aconteceu? E esse médico diria, alguém do outro quarto, que tinha uma saúde muito melhor do que a sua, e tinha um coração saudável, te doou o coração e essa pessoa optou por morrer. Ela viu sua situação, viu que a culpa era sua, ela não tinha nada a ver, mas ela abriu mão da vida dela, te deu um coração saudável, ela na verdade pagou por todos os erros que você cometeu. Meus irmãos, eu fiquei imaginando essa cena, eu não tenho dúvida de que todos nós teríamos um senso de culpa muito forte, porque alguém fez isso por nós sem nós pedirmos, alguém fez isso por nós sendo nós os culpados da nossa situação, mas a outra pessoa que pagou o preço. E nós iríamos querer conhecer a família dessa pessoa, nós iríamos querer ver a foto desta pessoa, que o coração dela está batendo dentro de nós. A gente queria saber por quê, como é que essa pessoa viveu, por que ela fez isso por mim? A nossa curiosidade chegaria lá no topo. E aí Cristo, eu estou falando em termos humanos, Cristo fez algo extremamente maior do que nos dar um coração humano, para a gente escapar da morte física. E às vezes, meus irmãos, a gente não medita nisso. Como pode, era a pergunta que eu estava me fazendo, como pode Cristo ter realizado isso por nós? E a gente ainda assim não tem interesse nessa pessoa. Eu falo assim no sentido de conhecê-lo profundamente nas páginas das Escrituras, principalmente nos Evangelhos. Principalmente nos Evangelhos. Como é que ele era, como é que ele falava, como é que ele tratava as pessoas, porque tudo aquilo são indícios do porquê ele daria a sua vida em nosso lugar. Ele é bom. Ele é misericordioso. E nessa justificação, meus irmãos, ele assumiu toda a nossa culpa. Toda a nossa culpa. O nosso perdão nasce assim. Mas qual é a segunda etapa da justificação? A justiça de Cristo é imputada a nós. Toda a obra que ele fez. Por exemplo, ele guardou toda a lei. Ninguém aqui pode fazer isso. A gente nunca pôde guardar toda a lei. Sempre nós erramos em algum ponto da lei. Mas Cristo, do início ao fim da sua vida, ele não pecou. Ele cumpriu toda a lei, realizou a vontade do Pai. Ele mesmo disse que havia chegado ao mundo para cumprir a lei. Então, ele realiza tudo de forma magistral. E sabe quem é que usufrui dos méritos? A gente. Então, veja uma permuta. A nossa culpa vai para ele na cruz. E tudo que ele obtém na cruz vem para nós. Somente depois disso é que Deus, como o juiz de todos, no seu tribunal, pode me chamar e te chamar de justo.
Há um teólogo chamado James E. Packer, e ele disse assim: Cristo, ele chama a gente de justo porque entre nós e ele está a pessoa de Jesus. Então ele nos olha, mas através de Jesus. Os atributos de Cristo, a sua justiça, foram dadas a nós. Ele não olha diretamente para nós ou para as nossas obras, é através de Cristo que nós somos justificados. E nós temos isso, meus irmãos, em Atos 13, 39. Eu não li a citação de Isaías 53 porque ela é basicamente a mesma que está aqui em 1 Pedro. Pedro utilizou o texto de Isaías, tá bom? Mas vejam só, Atos 13, 39. E por meio dele, né, Cristo, todo o que crê é justificado. Então agora observem bem, é justificado de todas as coisas de que não pudeste ser justificados pela lei de Moisés. Então aqui nós temos Paulo pregando aos israelitas e dizendo: ninguém vai ser salvo pela lei, é impossível, se você erra em um ponto você demole todos, mas Cristo cumpriu tudo, e quando você crê nele, você é justificado daquilo que você não conseguiu ser diante da lei. A lei sempre foi uma instrutora, meus irmãos, não uma salvadora. Eu dei um exemplo certa vez na igreja, eu não sei se foi no curso, eu comparei a lei com um exame. Né? Então os homens ontem falavam de alguns tipos de exames aí, eu não vou mencionar. O exame não te cura. Não te cura. Mas o que o exame faz de bom para nós, meus irmãos? Ele mostra o problema. Ele não vai te curar, mas ele mostra o problema. Este é o papel da lei, ela não vai nos salvar. Porque eu olho para a lei e digo: olha, não terás outros deuses, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, não adulterarás, não mentirás, honra teu pai e tua mãe. Digo: olha, uma hora eu vou errar nisso aqui. Então, apesar de ela não me salvar, e o problema não é da lei não, o problema é nós que somos imperfeitos. Agora, apesar de ela não me salvar, ela mostra quem eu sou. O exame, apesar de não nos curar, ele mostra a nossa necessidade da cura. Digo: você tem um problema. Depois do exame, a gente corre para o remédio. E este vai nos ajudar e resolver o problema. Depois que a gente olha para a lei, depois que na evangelização a pessoa é confrontada e é dito que ele é um pecador, que ele nasceu separado de Deus, que ele está debaixo da ira de Deus, depois que isso é revelado a ele, ele começa a se interessar pela graça de Deus. Digo: olha, realmente só Jesus para me resgatar. Então a lei aponta para Cristo. É um exame apontando para a cura. E aí nós temos também Romanos 5,18. Paulo agora falando à igreja em Roma. Romanos capítulo 5, verso 18 diz assim, ó: portanto, assim como por uma só transgressão, referindo-se a Adão, por uma só transgressão veio o julgamento sobre todos os homens, para a condenação. Agora ele menciona: assim também por um só ato de justiça, que é Cristo na cruz, veio a graça sobre todos os homens para, ele menciona, justificação. Então, meus irmãos, quando a gente crê em Cristo, que foi o último ponto de ontem, os últimos pontos de ontem, Deus, ele te declara perdoado e justo em Cristo Jesus. Tua culpa foi sanada no sacrifício de Jesus, e a justiça de Jesus é lançada sobre tua vida, sobre a nossa vida. E ele, então, é o terceiro tópico, vai declarar o nosso perdão e a nossa salvação. Então, as doutrinas firmes, é o que mais vai nos encorajar à santidade, ao serviço, à adoração. Quando nós não temos conhecimento do que nós somos em Cristo Jesus, do que Ele fez por nós somos frágeis na nossa adoração, no nosso congregar, nos nossos relacionamentos. Então isso aqui, meus irmãos, é fundamental para aquilo que nós iremos fazer na obra do Senhor. Então, olha só, aqui tem uma outra referência que é Gálatas 3:8. A gente leu de Romanos 8, leu? Não, né? Vamos ler de Romanos 8, verso 33. Diz assim: quem trará alguma acusação, ele menciona a primeira doutrina que nós ensinamos ontem. Quem
trará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Paulo está perguntando, quem é que vai nos condenar? Você é um escolhido, quem vai te condenar? Aí ele diz assim, é Deus quem o justifica. Se o juiz de toda a terra, o único que está acima da lei, porque ele é instituído, todos nós estamos abaixo da lei, ele é o legislador. Se ele está nos perdoando e justificando, quem é que vai nos condenar? Paulo pergunta. Ninguém. Não há. No capítulo 8, no primeiro versículo, ele começa assim, nenhuma condenação restou. Nenhuma condenação há. Para quem? Para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma. Porque o grande juiz nos perdoou por causa do que Cristo fez, o que a gente passou para Cristo, Cristo passou para nós. Aquela permuta. Então Deus é quem nos justifica, quem declara o nosso perdão. Tá? Então você creu, você é justificado. É por isso que a Bíblia sempre utiliza esses dois termos juntos. Justificados pela fé. Tá joia? Então esta é a primeira grande bênção a chegar na nossa vida no ato da fé. Você é perdoado, justificado em Cristo Jesus. Aí nós temos a próxima grande doutrina, que é a adoção. Então, meus irmãos, nós não somos apenas súditos de um rei. No seu amor, na sua misericórdia, Deus decidiu ter um tipo de relação conosco que vai além da realeza. Ele quer ter uma relação de pai e filhos. Isso é amor. Percebam que, por exemplo, alguns patrões, eles não querem proximidade nem intimidade com os funcionários. Digo, olha, pega aquilo, faz aquilo, tal. Mas quando o patrão chega ao nível, sabe, particular, como é que você está? Como é que está a sua família? Olha, conta comigo, vou estar orando por ti. Quando você começa a estreitar esses relacionamentos, é uma demonstração de bondade. Amém. Mas a intenção foi a melhor possível. Tá? E aí, meus irmãos, nós temos Efésios 1:5 para nos provar o seguinte: esta adoção acontece por meio de Cristo. Daqui meia hora, Paulo César, tu liga de novo para acordar o povo. Viu? Meia hora. Alguém leia para nós Efésios 1:5. Então essa adoção ela acontece por meio da pessoa de Jesus. Alguém leia para nós? Olha só como é interessante, as duas doutrinas juntas. Nós nos tornamos filhos adotivos de Deus através de Cristo, mas por causa de quê? O que é que ele menciona primeiro no versículo? Nós somos predestinados para isso. Predestinou para ele para sermos filhos adotivos em Cristo Jesus. Então a gente está, o tempo todo vai ver uma doutrina relacionada com a outra, né? A primeira sempre é a eleição. E aí, meus irmãos, a gente tem também, e essa é espetacular, João 1, verso 12. A gente vai lê-la também com cuidado, essa referência é bem interessante. João, capítulo 1, verso 12. Pode ser. 1:12. Olha como é interessante esse texto. Ele começa assim, a todos que o receberam. Aí o texto não detalha como é que é esse recebimento. A gente sabe que é pela fé. É quando você crê em Jesus. Então assim, a todos aqueles que o receberam, Deus fez o que em seguida? Após a fé? Deu-lhes o poder de serem feitos. Então olha só, eles não se fazem filhos. No grego nós chamamos de agente passivo. Eles são feitos filhos de Deus pelo próprio Deus. Aí no final, ele explica como é que é esse recebimento. A saber, ou seja, aqueles que creem no seu nome. Então percebam que a fé vem antes, você crê
em Cristo, e em seguida você também é adotado, e agora você pode ser também declarado filho de Deus. Além de eleito, de chamado, de regenerado, de convertido, de justificado, você também é filho. Você também é filho. E eu vou usar uma ilustração que eu achei muito interessante do Joshua naquele nosso papo. Ele disse assim: um filho pode deixar de ser filho do pai? Ele pode sumir do mapa, ele pode escolher qualquer tipo de vida que ele quiser, ele pode mudar de nome. Meus irmãos, nada fará um filho deixar de ser filho de seu pai. Ele pode fazer o que ele quiser, ele não conseguirá desfarar o fato de que ele foi gerado pelo seu pai. Aí o pastor Joshua diz: do mesmo modo, se Deus fez de nós seus filhos, nós jamais deixaremos de ser filhos dele. Porque esta adoção está amarrada à justificação, que está amarrada à conversão, regeneração, chamado e eleição. Sim, meu irmão. Exato, inclusive ontem a gente conversou, estava eu, Adilson, Marileide, não sei se tinha mais gente, Adilson, a Maria, e a gente conversava exatamente isso, né, Marileide, e a gente até fica feliz por este entendimento. Ela disse assim: pastor, eu achava que a pessoa estava na igreja, ela passava 2 anos na vida mais imunda do mundo, e aí ainda estava salva, mas aí foi uma recaída de 2 anos no pecado, 3 anos no lamaçal de novo. Segundo as Escrituras, não houve conversão. Não houve. A gente tem um texto, acho que foi o Jair que citou ontem, na carta de Pedro, ele diz assim, olha: certas pessoas, eles conhecem a verdade e aí depois eles a abandonam. Aí ele diz assim, ó: com estes se cumpre o adágio popular: a porca voltou ao lamaçal. O que Pedro quer dizer com isso? Se você pegar um porco, aí você coloca um colar nele, pinta os cascos, deixa ele comer na sua mesa, dormir na sua cama. Aí, um determinado dia, você deixa a porta aberta de frente para um lamaçal. O que o porco vai fazer? Sabe por quê? Porque a natureza dele é aquela. Você não muda a natureza do porco. O que Pedro quer dizer? Essas pessoas tiveram contato com o evangelho, ficaram dentro de igreja, viraram até pastor, mas eles não tiveram sua natureza mudada. Vai chegar o momento que eles vão abandonar e vai ficar evidente que eles não são convertidos. Inclusive, hoje à noite nós vamos falar sobre a parábola do semeador, que trata de 3 tipos de solos que são falsos convertidos e um tipo de solo que representa o que crê de verdade. E Jesus vai destrinchar esses casos, né? Então, Edilmar, tem um detalhe interessante, eu queria só ressaltar aqui. Nós temos 2 tipos de pessoas que abandonam o evangelho, ambos porque não se converteram. Uns simplesmente se afastam, né? Jesus tem um momento que ele está pregando e ele fala uma mensagem um pouco dura, e os discípulos falam assim: olha só, Senhor, quantos estão te abandonando? Ele diz assim, ó: eu sei quais são as minhas ovelhas. Em outras palavras, quem não é minha ovelha vai me abandonar mais cedo ou mais tarde. Ele falou: eu conheço as minhas, elas ouvem a minha voz e me seguem. Aí, este grupo abandona e fica por isso mesmo, mas tem um outro grupo que a Bíblia chama de apóstata. Eu creio que os irmãos devem conhecer pessoas assim. Eu conheço uma aqui em Araguaína.
O apóstata, ele não simplesmente abandona, ele se torna inimigo mortal do evangelho. Então ele não só sai, como agora ele vai se voltar contra o povo de Deus, ele vai difamar o evangelho, ele vai difamar a igreja. Se ele puder, ele agride pessoas, ele apedreja templos, ele se torna um inimigo mortal. Eu conheço alguns aí pela vida, aqui eu só conheço um, de pessoas que estiveram no nosso meio, mas por falta dessa transformação, o dia deles chegaria. E alguma coisa, algum start acontece para que eles se rebelem. Mas eles não só saem, eles nutrem o ódio mortal pelo evangelho e viram inimigos. Paulo chega a falar dos inimigos da cruz. Não é só o que sai, é aquele que sai e se rebela e ataca. Hebreus 12. Então, olha só, outro benefício da adoção é que ela confere cuidado. Se Deus se torna nosso pai, nós teremos o tratamento de filhos. Então, agora vamos para Hebreus 12, versos 6 e 7. Se nós nos tornamos filhos em Cristo Jesus, o tratamento que receberemos de Deus será de filhos. Então, quando nós errarmos, nós seremos disciplinados pelo Senhor. O Espírito que em nós habita será um instrumento para atiçar a nossa consciência quanto ao pecado, quanto aos deslizes diante da lei de Deus. Ontem, eu não lembro agora, mas a gente falava, era a própria Marileide, ela usou a seguinte expressão: o pecado na vida do crente não é prazeroso, ele não é rotineiro, ele é acidental. É exatamente isso, meus irmãos. Então a diferença do verdadeiro convertido para o falso convertido é que o falso, ele gosta de pecar, ele se planeja para pecar, ele repete diariamente os mesmos pecados e para ele é natural. Mas o convertido, quando erra, ele se entristece, ele abre mão da ceia por um momento, ele procura alguém para aconselhá-lo, ele não fica bem, porque é habitado pelo Espírito, porque ele é filho de Deus, e o próprio Deus, nesse tratamento, dará o cuidado que um filho precisa. E o texto pergunta: que filho é esse que o pai não vai disciplinar? A disciplina é para o bem. E é interessante, irmãos, depois vocês lerem o capítulo todo, a gente está lendo só alguns trechos, ele vai falar assim, ó: se estáis, olha só, está escrevendo para uma igreja, mas ele fala assim, ó: se vocês estão sem disciplina do Senhor, tomem cuidado, para que não sejam bastardos e não filhos. Ou seja, poxa, eu faço tudo que é errado, meu coração não me acusa, minha consciência fica tranquilinha, eu vou lá na maior tranquilidade, canto música a Deus no louvor, participo de tudo, participo da ceia em pecado. Então ele está falando: se estáis sem disciplina do Senhor, tomem cuidado, porque talvez vocês não são filhos, mas bastardos, ou alguém que passou por uma falsa confissão. Então, ele é bem franco para tratar com a igreja, nessas palavras, né? Se vocês não têm essa dor no coração, esse incômodo na consciência, tomem cuidado, porque não é sinal de que você é um filho de Deus, e que você tem um pai que ele disciplina. O que mais? A adoção. Aí tem também a referência de 1 João 3. A adoção, ela vai nos conferir uma herança. A igreja contemporânea, meus irmãos, ela está... Eu falo em termos gerais, nós temos tantos crentes focados na obra, dedicados à nossa própria igreja, pessoas que, apesar de correria, de trabalho, o foco é na obra, o coração é na obra. Mas, assim, em termos gerais, uma grande parte está encantada com este mundo. A gente vê, às vezes, né, que o propósito dos crentes é conquistar, tá num cruzeiro em Miami, colocar umas fotos no Face. E, às vezes, é uma energia, tempo e dinheiro sendo colocadas numa coisa que não está necessariamente a serviço de Deus. Aquele é um foco pessoal, um projeto pessoal. E a Bíblia diz que se você é filho, você receberá a maior de todas as heranças. Eu acho que um filho que pertence a uma família rica,
Ele de vez em quando pensa nisso. Quando os meus pais partirem, eles deixarão tudo isso. Eu tenho que saber cuidar, eu tenho que saber. Será uma grande bênção para mim, porque eles conseguirem, eu serei beneficiado. O filho naturalmente pensa. Irmãos, por que nós não pensaríamos sobre a nossa herança? O que faz parte dessa herança? São tantos textos bíblicos dizem que nós receberemos um novo nome. A própria glorificação que está aqui no último ponto, nós teremos um corpo perfeito, habitaremos numa criação renovada, não haverá pecado, não haverá descrente, não haverá forças espirituais do mal, porque todos já estarão no lago de fogo. O próprio Deus, assim como no Éden, ele habitará em nosso meio. Nós não podemos ver a Deus. Não é eu quem digo isso, é a Bíblia. Ninguém jamais viu a Deus. Pelo contrário, o Deus unigênito, que é Jesus Cristo, foi quem o revelou. Deus Pai, ninguém nunca viu. Ele mesmo diz a Moisés: Moisés, ninguém pode ver a minha face e permanecer vivo. Tu vai ver assim um desvanecer da minha glória. Tu não vai ver a minha glória em essência, porque você não suporta, ninguém suporta. Paulo diz que Deus habita em luz inacessível. Então, todas aquelas manifestações do Antigo Testamento é a pessoa de Jesus revelando o Pai. E aqui nós teremos essa bênção concretizada. Diz o texto de Apocalipse 22 que o próprio Deus habitará em nosso meio. Não precisaremos de sol na nova criação, porque Deus será a nossa luz. Então, isso é herança. E aí nós temos em Atos 20 e 32... Então, esse texto, ele vai falar que se você foi perdoado, justificado e adotado, você tem uma herança. É óbvio que não é por nosso mérito, foi um querer de Deus, o plano divino de nos presentear com uma criação renovada. Irmãos, Deus ele decidiu nos conceder uma herança porque ele de fato nos trata como filhos. Ele nos trata como filhos. E aí nós temos, nesta adoção, e eu encerro aqui uma lógica nessas doutrinas, irmãos. Tudo que nós falamos até aqui, grava isso, se quiser até anotar aí, anota. Até a adoção aqui, tudo que nós mencionamos até aqui, aconteceu de forma instantânea e definitiva. Demorou quanto tempo para você ser justificado? Um ato de Deus. Um ato de Deus. Em quanto tempo você foi convertido? Um ato de Deus. Regenerado? Um ato sobrenatural de Deus. Só que agora nós chegamos em um ponto, que é a santificação. Isso aqui não é um ato, isso aqui leva a nossa vida inteira, meus irmãos. Então percebam que até agora nós falamos das coisas que Deus fez em nós. Só que agora a gente vai falar de algo que nós devemos nos esforçar, ralar, nos sacrificar, porque assim, a salvação, ela é pela graça, mas ela não exclui a nossa vida de testemunho e serviço. Nós precisamos agir para testemunhar desse amor de Deus. Eu coloquei na frente aí da palavra santificação, ela é um processo. Qualquer dos itens anteriores foi um ato de Deus, definitivo, instantâneo. Aqui não, Então, no momento que você crê, você está iniciando o processo chamado santificação. E eu queria ler algumas coisas, irmãos. Por exemplo, santificação só acontece através das Escrituras. Não adianta você... Teve um colega meu agora, pastor, ele é de Palmas, pastor, é correto eu fazer propósito, voto? E eu disse para ele, se o propósito e o voto é para se aproximar de Deus, amém, faça todo dia. Agora, se for para ganhar coisas, isso é barganha, meu irmão. E ele falou, então eu vou deixar quieto, era para ganhar as coisas, mas... Por que a gente não faz propósitos com Deus para se aproximar dele? É só para receber coisa? É porque a gente trata Deus como ferramenta, como objeto.
Uma vez, eu acho que eu já disse isso, a irmã falou, pastor, eu fiz um voto que se Deus me der isso, eu vou ler a Bíblia toda esse ano. Eu disse, irmã, será que não vale a pena a gente ler a Bíblia toda só pelo valor que ela tem? E aí ela falou, é verdade, pastor. Leia, ame, dedique-se, que Deus, Ele nos dá muito mais do que aquilo que a gente está pedindo, mas cuide em primeiro lugar do reino dele. Será que não vale a pena ler a Bíblia porque ela é preciosa? Será que não vale? Então eu falei para ele, né, esse tipo de barganha, de querer pressionar a Deus, de estar querendo provando Deus, foi estratégia de Satanás, né? Pula aí, mostra aí que você é isso, que você é aquilo, e Jesus fala, não tentarás o Senhor teu Deus, não tentarás. Então as nossas ações, meus irmãos, em santidade, elas só vão acontecer através da palavra. Não adianta você comprar o copo com água, o óleo ungido, você passar uma semana em cima do monte, não adianta. Os homens vão ver muito isso na Epístola aos Colossenses, a revista que está sendo utilizada. Paulo dizendo, nenhuma dessas coisas tem poder contra o pecado. Elas têm aparência de santidade, mas elas são vazias. Porque o que nos santifica é a palavra. Perdoar aos meus irmãos, eu tenho que ter uma mente pura, eu tenho que ter um bolso liberal, eu tenho que ser justo nos meus negócios. Você vai lendo, a Bíblia ela vai te santificando neste contato. Irmãos, podem observar, a maioria esmagadora, porque uns só leem para debater. Eu já vi gente, e nem igreja tem, eles só leem a Bíblia para atacar a igreja, para atacar, para desqualificar. E aí as pessoas que elas são assim, elas mergulham na palavra, a palavra vai moldando elas. As pessoas que, algumas irmãs que eu conheci na minha vida que foram bênção muito grande na minha vida, eram pessoas que estavam diariamente se alimentando, lendo. E é interessante que a fala dessas pessoas sempre tem um texto. Elas não falam assim, olha, faz isso, faz aquilo. Elas falam, olha, a Bíblia diz em certo lugar, por que elas estão transbordando? Porque elas estão sempre cheias da palavra. Então, esta palavra é o que vai nos santificar. Então, não caia naquele papo. A pessoa fala assim, eu sou poderoso, eu estou na unção, eu sou isso, eu sou aquilo, eu vou... E aí você pergunta, você é uma grande estudiosa da palavra? Não. Como é que você vai ser uma bênção na vida das pessoas se a palavra do Criador você não prioriza? Tá? Então não tem como Deus estar te usando se você ignora a própria palavra dele, as orientações dele para a nossa vida. O que diz lá em Efésios 5? Eu coloquei só 26, vamos ler também o 25, tá bom? Volto só um pouquinho aí, obrigado. Maridos, olha só, cada um de vós ame a sua mulher. Isso aqui, meus irmãos, não é meritocracia, não. Estou falando para os homens. Então vai chegar o dia que a tua mulher vai estar mais impaciente. O casamento tem as fases, né? Você tem hora que está sem filho, é aquela paixão, né, dentro de casa. Aí vem os filhos, viu, Diógenes? Aí começa um tumultozinho. Aí vem o segundo filho, piora. Aí tem a fase que os filhos saíram de casa, é aquela solidão, né, Rosial? Então o casamento, ele passa por várias fases, ele tem a primavera, ele tem o inverno, mas em todas essas circunstâncias, a ordem divina para o homem é: ame a sua mulher. Por que isso aqui não é condicional? Não, só ama se ela te amar, ou só ama se ela for boazinha e te elogiar todo dia. Ame. Porque a comparação que ele vai fazer aqui, ó, assim como Cristo amou a igreja. E aí, meus irmãos, eu pergunto, nós somos fáceis para Deus? Somos. A gente mata culto, né? A gente vê o que não deve, a gente fala o que não deve, a gente xinga lá no trânsito, a gente fala do irmão, a gente diz não quando alguém pede a nossa ajuda. Nós não somos fáceis, nós não somos uma esposazinha perfeita para Jesus, não, mas ele nos ama. Então ele começa assim sua argumentação, cada um, não tem exceção, é cada um de vós ame a sua mulher. Aí ele fala, assim como Cristo amou a igreja. Como que Cristo, ou com que propósito ele amou a igreja? A fim de santificá-la
tendo-a purificado com o lavar da água pela palavra. Como é que Cristo diariamente está moldando o seu povo? Pelo menos os corações submissos, pela palavra. Quando a congregação reúne-se diante da palavra do Senhor, Cristo está ali cuidando da sua noiva, purificando-a, fazendo advertências para que não peque, exortando aqueles que já pecaram para que abandonem seus pecados. Mas esta palavra é a ferramenta de Deus para nos purificar, para nos santificar. Tá? Aí nós temos também um segundo ponto, que a santificação é uma evidência da eleição. Então você não vai encontrar, é uma impossibilidade você encontrar um crente verdadeiro que não tenha frutos do Espírito. Poxa, aquele irmão ali é salvo, mas ele não tem nenhuma evidência de que é salvo. Né? O negócio dele é jogo do bicho, é amante, é calote, Não, você não vai ver. Então, uns crentes, eles desenvolveram mais seus talentos espirituais, outros menos. Uns entenderam mais, outros menos. Mas todos têm semelhanças com Cristo, numa área ou em outra. E aí é que a palavra diz em Efésios 1:4, mas eu quero ler só Romanos 8:29, tá bom? Efésios 1:4, os irmãos podem ler em casa. A tua santificação é uma evidência de que você foi eleito por Deus. Tá? Diz assim o texto: pois os que conheceu por antemão, lembrem-se, qual é o significado de conhecer quando se refere a Deus? Relação. Como é que a gente sabe que aqui é relacionamento nesse texto? Porque ele não conhece só os salvos. Ele conhece toda a humanidade, mas o texto não vai falar de toda a humanidade. Ele vai falar de um grupo predestinado que serão transformados à imagem de Jesus. Então, conhecer aqui não está falando de ter informação, não. Ele tem informação de todos. Mas o conhecer é aqueles com quem Deus entrou numa aliança antes da fundação do mundo, ele os predestinou para quê? Tem alguns pensam assim, ó. Seu sonho. Eu disse que eu não ia entrar em detalhes na turma da eleição, vou falar só um. Até porque eu vejo o retiro mais como um momento espiritual, não um momento para tecnicismo. Mas tem uma pessoa que fala assim, ó. Então se eu sou eleito, eu vou viver a vida mais. Não é isso que a Bíblia está falando sobre eleito. Você só pode ter como evidência do seu chamado à eleição se tua vida de fato é santa. Se você está querendo ir em outra direção e com prazer, você não é isso aqui. Tá? Então, os homens, a gente conversava um pouco sobre Davi. Meus irmãos, olhem os filhos de Deus quando eles estão cientes do seu pecado. Davi estava cego, a cultura da época, todo rei tomava a mulher que queria, a poligamia era solta no Oriente, apesar da Bíblia não concordar, mas quando ele foi informado do seu erro, ele redigiu o Salmo 51. Lê lá o Salmo 51, meus irmãos. Coração de um servo de Deus, quando é confrontado com o pecado, quando ele se torna ciente do erro que está cometendo, ele vai se arrepender e vai lamentar muito por aquilo ali. Tá bom? Então, a santificação é uma evidência de que você é um eleito de Deus. Mas aí se você pensar, poxa, meu olhar é impuro, a minha mente é totalmente podre, as minhas ações não são decentes, os meus relacionamentos interpessoais não são saudáveis. Questione o seu estado diante de Deus, que é muito sério. Tá, meus irmãos? Então este aqui, ó, é a finalidade da eleição. Deus predestina seus filhos a uma vida de santidade. E aí nós temos um último ponto sobre santificação, este processo que só termina no dia da nossa glorificação, é que a santificação, o referencial é Deus. Absoluto, o referencial absoluto é Deus. O último ponto, tá bom? Essa glorificação também será num estalar de dedos. Então gravem isso, ó.
Desses 8 pontos, apenas a santificação é um processo. E esse é o momento que a gente está hoje. Quando o texto de 1 Coríntios 15 fala assim, ó, que nós seremos transformados, aí o texto fala assim, ó, num abrir. Sabe o que é a palavra grega ali? É a palavra átomo. O que significa átomo? Tomo, ou tomos, significa divisão. Né? A gente não fala assim, ó, um tomo daquele livro e tal. Tomos é divisão. E o A, como eu disse ontem, né, no grego significa 100. Qual é a ideia então desse átomo? É algo indivisível. Ele é tão pequeno, esse momento em que nós seremos transformados, é tão curto que não dá para dividi-lo. Né? Não dá para dividi-lo. Vai ser assim. Aí a tradução veio assim, ó, num abrir e fechar. Vocês sabem que o piscar é rápido, né? É muito rápido, só que o homem ainda percebe quando a mulher pisca para ele. Então é muito rápido, e a Bíblia fala assim, é num átomo essa transformação. Então em todas essas 8 doutrinas, apenas a santificação é um processo que exige teu sacrifício, o meu empenho, a nossa dedicação por uma vida santa, submetermos-nos a Deus em retidão, fazer o bem ao próximo, cuidar dos necessitados, tudo isso está nesse pacote do ponto 7. Tá? Todos os nossos compromissos diante de Deus. Os outros elementos são atos assim, instantâneos de Deus sobre nós. Paulo viu a conversão dele? Está indo para prender gente. A maior prova que ele não viu é que ele ficou cego, né? Mas, gente, é no estalar de dedos, ele já era uma nova criatura. Já era uma nova criatura. Então, este último ponto será assim. Vamos ler primeiro aos Coríntios 15, 20, que nos explica que a glorificação foi conquistada por Jesus. Quem quiser pode ler. Olha só, Cristo ressuscitou dentre os mortos. Meus irmãos, Lázaro ressuscitou também, né? Mas Lázaro voltou a morrer ou não? Morreu. Dorcas. Eutico. Todos morreram de novo. O único ser humano na história que ressuscitou em um corpo imortal foi Jesus. Neste instante, nós só temos um corpo em todo o universo que não morre. Jesus. Corpo dele. Lembram que é um corpo diferenciado porque ele atravessou paredes com aquele corpo? Ele foi elevado naquele corpo? O livro de Apocalipse fala que o Senhor ainda possui as marcas da redenção em suas mãos. Só ele tem esse corpo. É por isso que o texto está chamando ele de as primícias. E o que eram as primícias no Antigo Testamento? Se teu pastor te cobra a primícia, saia dessa igreja. Corre. Então a primícia é o seguinte, tem um campo enorme, e aí tem uma parte do teu campo que começou a brotar primeiro. Aí você chamava o sacerdote. O sacerdote ia conferir que realmente os primeiros frutos nasceram ali. Ó. E aqueles primeiros frutos iam para onde? Para o templo. Primícias. Deus estabeleceu isso para Israel. Tá? Nós temos outras contribuições. As primícias foi para Israel. Aí tem líder que cobra as primícias, mais o dízimo, mais a oferta não sei de quê, mais a primícia não sei da onde, 6 ofertas da pessoa. Tá? E tem o trízimo também, não sei se vocês já ouviram falar que estão cobrando o trízimo. Tá bom? Então Cristo é o primeiro fruto da ressurreição, o primeiro corpo imortal da história é o de Jesus. E ele é a garantia de que nós também passaremos por isso. Porque no Antigo Testamento, os primeiros frutos eram sinais e garantias da colheita que viria. Ele era muito simbólico. Então, o que Paulo está falando? Meus irmãos, se Jesus já ressuscitou, e ele é as primícias dos que dormem, não tenham dúvida de que nós também seremos ressuscitados e teremos corpos perfeitos, semelhantes ao dele. Aí, meus irmãos, mais um detalhe. Esta glorificação, que é a ressurreição dos nossos corpos,
será a vitória final sobre a morte. Então, você pode tomar... Como é que é aquele remédio que as mulheres tomam para a pele ficar eterna? Colágeno, né? Minâncora. Você pode usar minâncora. Você pode usar pondera. Você pode usar o que você quiser. Nós passaremos pela morte. Ok, meus irmãos, aqui eu causei o tumulto, né? Aqui, ó, vamos continuar. Nós só vamos vencer a morte no dia que Jesus nos der esse corpo. Eu fiquei curioso quando li esse texto. Que morte? A Bíblia fala da morte espiritual, da morte física e da morte eterna. Qual dessas mortes? Aí quando você vai ler todo o capítulo, você entende que ele está falando da morte física. Poxa, quer dizer que o último inimigo vai ser uma questão física? Sim. Por quê? O crente, ele já venceu a morte espiritual, porque você recebeu nova vida. Você é nova criatura. O crente já venceu a morte eterna, porque ele não vai para o inferno. Paulo diz, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Só que o crente ainda morre. Então pode ser o mais santo da igreja ou do país, você vai morrer. Então ele fala assim, o último inimigo que será vencido será a morte física. Quando é que isso vai acontecer? Quando a gente receber a bênção de um corpo glorificado, a semelhança do de Jesus. Por exemplo, 2 Coríntios 5,4. Porque enquanto estamos nessa tenda, que tenda é essa? Corpo. Enquanto a gente está nessa tenda, nós gememos e somos afligidos. Meus irmãos, a gente envelhece. Rosa ontem saiu cheio de dor, voltou restaurado. Todos nós estamos envelhecendo e vem problemas e vem a morte. Então ele fala assim, enquanto a gente está neste corpo, a gente geme, a gente sofre. Aí ele fala assim, ó, nós não queremos ser despidos. O que é ser despido? É ficar sem um corpo. Né? O corpo ele é uma benfeitoria extraordinária. Aí ele fala assim, ó, mas o que nós queremos é ser revestidos. Paulo, o que isso significa? Ele explica aqui, ó, para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. Aquilo que morre não vai morrer mais. É isso que nós queremos. Receber um corpo perfeito. Quando João diz em Apocalipse que Deus enxugará dos olhos toda lágrima, inclui essas coisas, meus irmãos. Não haverá nenhum tipo de sofrimento sobre nossas vidas, inclusive o corporal. Não haverá. Tá bom? E aí um último detalhe é que esta será também a vitória final sobre o pecado. Porque assim, por que nós morremos fisicamente? Porque o pecado amaldiçoou essa criação. Tu és pó. O nome Adão, em hebraico, Adam, vem da palavra terra, em hebraico, que é Adamá. Então, no português não tem muito jogo de... No hebraico tem. Tu és Adamá, né? E tu voltará a ser. Veio de lá e retornará para lá. E é isso que o corpo vira, né? Pó desaparece. Então, isto aqui foi o efeito do pecado sobre toda a raça humana. É por isso que morremos. Mas, nesta circunstância, eu quero ler esse texto com vocês, porque é o último. O pecado já não terá vez nem sobre os nossos corpos. Vamos ler 1 Coríntios 15, a partir do 54. Isso aqui é muito importante, irmãos. Quando o que perece, que é o nosso corpo, se revestir do que é imperecível, e o que é mortal se revestir do que é imortal, então se cumprirá a palavra, a morte foi engolida pela vitória. Nós venceremos a morte. Agora veja o que vem em seguida. Onde está, isso aqui se chama personificação, a gente viu no curso de interpretação. Paulo começa a falar com a morte como se ela fosse uma pessoa. Morte, onde é que está a tua vitória? Tipo assim, porque a gente vai receber um corpo que não morre mais. Onde é que está a tua vitória agora para nos fazer morrer? Aí ele diz assim, ó. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? A imagem é a de um escorpião. E ele tem o seu ferrão. Mas olha só. O aguilhão da morte é o pecado. As pessoas morrem porque o pecado invadiu o mundo. E a força do pecado é a lei. Mas a boa notícia, meus irmãos, é que este aguilhão, que é o pecado, Cristo perdoou sobre nós.
E a morte será um escorpião sem ferrão para nos fazer mal. Porque ela foi humilhada pelo sacrifício de Jesus. E o nosso corpo será um golpe final na morte física. É isso que ele está falando. Morte, você é impotente. Porque o que te causa é o pecado, só que nós somos perdoados. Essa é a argumentação de Paulo. E aí no verso 57, ele explode em louvor. Graças a Deus que nos dá a vitória através de Cristo Jesus. E no verso 58 ele fala, se a gente recebeu tudo isso, vamos trabalhar. Sede firmes, sede inabaláveis, sede sempre abundantes na obra do Senhor. Sabendo que não é vão, porque nós estaremos com Ele na glória. Trabalhemos. Eu quero concluir, meus irmãos, dizendo o seguinte: preciso estar convicto do caráter irrevogável da salvação. Você não terá inferno maior na sua vida do que estar o tempo todo, meu Deus, perdi minha salvação, não, ganhei, agora eu perdi, agora eu ganhei. Essas doutrinas não nos ensinam a pensar assim. Essas doutrinas nos ensinam a pensarmos na certeza, na segurança, no quanto o dom da salvação é irrevogável. Nós vimos isso, que ninguém pode nos condenar porque quem nos justifica é Deus. Um outro detalhe, tudo que Deus faz é perfeito. É ou não é? Então como é que Deus vai começar uma obra da salvação em ti que não é perfeita? Tudo que Ele faz é perfeito. Cada uma dessas etapas, onde Ele concede-nos dons, são bênçãos perfeitas. Uma outra aplicação, o conhecimento dessa doutrina deve despertar em mim um profundo senso de gratidão e adoração a Deus. Nos humilharmos, nos colocarmos diante dele e agradecermos. Vamos finalizar para ver este processo, em parte, na vida de uma mulher. Atos 16, rapidinho. Atos 16, verso 13. Nós temos uma eleita de Deus aqui, isso vai se tornar evidente. Tá? Ela não vai ser eleita agora, nem quando Paulo vai começar a pregar. Ela foi eleita antes da fundação do mundo, ela está aqui. E o texto diz aí, que no sábado nós saímos da cidade para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar de oração. E sentados falávamos às mulheres, tinha várias mulheres, mas o texto vai falar da salvação de uma. Tinha várias. Ela era uma eleita. Mas olha só isso aqui, ó. Deus vai também fazer o chamado na vida dela. Como? Através de um pregador. A palavra chegou para ela. Uma das mulheres, aí o texto fala assim, ó, que nos ouviam. Lembra? Deus elege, mas Ele manda um meio para que você seja resgatado. É o marinheiro que olha do navio, você se afogando, ele decide, vou salvá-lo, mas ele joga uma boia. Tá? Então, ela estava ouvindo. Ela se chamava Lídia, era uma vendedora de tecidos de púrpura da cidade de Tiatira e era temente a Deus. Será por que ela é temente a Deus? Olha o que o texto vai dizer. Ó. O Senhor lhe abriu o coração para acolher as coisas que Paulo dizia. O que é esse temor aqui, meus irmãos, que a Bíblia menciona? Igual de Cornélio, que não era convertido, mas ele tinha um temor, ele dava ofertas, ele procurava aprender algo. Aí Deus mandou Pedro lá para pregar para ele. Lembra do eunuco? Era piedoso, religioso, estava indo para o templo. Deus manda Filipe para pregar o evangelho para ele falar salvação. Isso aqui, ó. A mesma coisa com Lídia. Ela tinha aquele temor, respeito, estava lá com aquele povo da oração. Aí Deus abre o coração de Lídia. O que é isso aqui, meus irmãos, na nossa primeira folha? Regeneração. Deus abriu o coração dela. E aí o texto diz que esse coração foi aberto para quê? Para ela acolher. Esse aqui é o quarto ponto que ensinamos, a conversão. Ela vai se arrepender e crer. Mas depois que ela crê, o texto fala que ela foi batizada e se prontificou para servir aos pregadores. Isso é o quê? É o processo de santidade na vida dela. Poxa, se eu fiz a minha decisão,
eu quero me batizar, eu quero servir ao Senhor, eu quero crescer. E ela está colocando tudo em ação. E o que é que resta a Lídia para completar esse processo? É o que resta para nós, a glorificação. Tá? Então, meus irmãos, eu peço assim encarecidamente que a gente possa, em nossas casas, e a gente pode ler cada um desses pontos, ler essas referências e outras, porque são muitas, tá bom? Nós vamos orar e depois vamos abrir para participações, tá? Soberano Deus, nós agradecemos a Ti por esta manhã, louvamos, ó Deus, pela oportunidade, e Te pedimos, ó Deus, que nós sejamos dóceis, diante, ó Pai, do recado do Senhor. Nós sabemos, ó Deus, que é natural do coração humano confiar em si mesmo. É natural, segundo o senso de justiça humano, enxergar a salvação como uma obra do homem, que é ele que decide, que é ele que faz, que é ele que alcança. Mas a Tua palavra, ó Deus, ela é muito clara. Ajuda-nos a reconhecermos, ajuda-nos, ó Deus, a adorarmos a Tua pessoa e que possamos, ó Deus, Te servir fielmente em gratidão por tudo aquilo que o Senhor realizou em nós. Assim nós oramos, assim nós agradecemos em nome de Jesus. Amém.